Eu saudo a todos os amados ouvintes na paz do Senhor Jesus. A nossa mensagem tem como base o livro de Atos, lá no capítulo 16, do verso 25 ao 34, aonde fala: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisões escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se. Supondo que todos os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz: não faça nenhum mal. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo. Prostou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa, naquela mesma hora da noite. Cuidando dele, lavou os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem cridos em Deus. Louvado seja Deus! Acabamos de ler lá em Atos, capítulo 16, do verso 25 ao 34. Sabe, amado ouvinte, eram meia-noite e só havia trevas, escuridões. E eu fico imaginando Paulo e Silas naquela prisão, sangrando pelas feridas abertas em suas costas. Sabe, eu imagino eles amarrados, algemados, sentindo dores horríveis, aonde tudo estava escuro. E eu imagino o futuro deles não era nada promissor. Mas mesmo assim, querido ouvintes, eles cantavam, adoravam ao Senhor. E você sabe por quê? Porque Jesus estava no coração deles. Quando Jesus habita no coração de uma pessoa, ela se torna consciente de que tudo aquilo que está acontecendo em sua vida, tudo aquilo que acontece é para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vamos revisar um pouco a história de Paulo e Silas. Sabe, esses dois discípulos, amado ouvinte, eles chegaram a Filipos com uma nova mensagem. Sabe, eu fico imaginando, as pessoas, elas tremem. Tudo que é novo causa um certo tremor. E quando as pessoas tremem, geralmente, elas rejeitam ou atacam a novidade. Foi justamente isso que aconteceu com os habitantes de Filipos. Sabe, aqueles homens prenderam Paulo e Silas, levaram-nos diante dos magistrados e lhes disseram: estes homens estão nos perturbando, nos ensinando a fazer coisas que não podemos. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está me ouvindo nessa vigília, ou está me ouvindo através da internet, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, não sei qual meio de comunicação que você está ouvindo, se é através da rádio, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho sempre ensina coisas que vão contra o ritmo comum de tua vida. Sabe, Jesus sempre vem para transformar os nossos maus hábitos. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas
que não estão dispostas a serem transformadas, e foi isso. Foi por conta disso que eles atacaram a mensagem. Eles falaram, esses homens estão nos perturbando, nos ensinando a fazer coisas que não podemos. Sabe, o texto bíblico diz que os magistrados da cidade mandaram os discípulos serem açoitados. E eu fico imaginando, amado ouvinte, o sangue de Paulo e Silas, sabe? Quando eles começaram a ser açoitados, o sangue começou a pingar. E eu imagino, assim como pingou de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, e preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. Se você quer caminhar com Jesus, prepare-se, porque muitas vezes as suas costas irão sangrar. Suas costas sangrarão. Seguir a Jesus é muitas vezes andar na contramão da vida. Sabe, quando todo mundo caminha para lá, enquanto você caminha em outra direção. É muito fácil, querido ouvinte. É muito fácil querer adaptar o evangelho ao nosso modo de viver. Tem muita gente fazendo isso, mas ser cristão significa adaptar-se o nosso modo de viver ao evangelho. Isso exige um preço. É um preço que muitas pessoas não estão dispostas a pagá-lo. E você está disposto a pagá-lo? Sabe, Paulo e Silas sofreram por causa do evangelho. Mas mesmo em meio à escuridão, sangue, lágrimas e dores, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Que exemplo maravilhoso, meu querido. Deus ouviu, presenciou o clamor, a oração de Paulo e Silas naquela meia-noite atormentada em seu maravilhoso amor. Permitiu que um terremoto sacudisse os alicerces daquela prisão. Sabe, talvez eu esteja falando hoje aqui com pessoas que estejam passando pela meia-noite de suas vidas. Sabe, e essa meia-noite está simbolicamente. Você está com as costas sangrando. Eu estou falando simbolicamente, já não sabe mais para onde ir. Talvez, meu querido, você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Quem sabe você tem derramado lágrimas. Ou talvez tenha um parente hospitalizado que está condenado à morte. E você tem chorado, tem clamado. Você está abatido, cabisbaixo. Ou talvez você esteja aí no seu lar e olha para os seus armários, sua despensa. Você talvez esteja muito tempo desempregado, mas você tem a consciência que quem tem suprido as suas necessidades tem sido o Senhor. Tem sido o Senhor e tem usado maneiras diversas. Seja grato ao Senhor. Descanse no Senhor. Eu não sei quais as provas que você tem enfrentado, passado. Talvez você pense, irmã Ana, está sendo difícil demais. Eu quero te dizer uma coisa, você que talvez esteja vivendo a sua meia-noite, a meia-noite de sua vida. Louve ao Senhor, cante com alegria, clame a Deus na angústia. Meu amado ouvinte, Ele irá te ouvir, assim como ouviu a oração de Paulo e Silas. Um terremoto aconteceu, os alicerces da prisão foram removidos, os grilhões que atavam os pés dos discípulos foram quebrados. Quando o carcereiro acordou, ficou desesperado. Você sabe por quê? Porque ai daquele carcereiro, se aqueles prisioneiros fugissem, sabe, tinham-lhe ameaçado de morte. Era assim que ocorria. Se eles deixassem escapar os prisioneiros, eu fico imaginando o desespero daquele homem quando ele acordou, que viu as celas todas abertas,
Agora tinha chegado a meia-noite da vida do carcereiro. E eu fico imaginando ele pensando, o que fazer? Tentou o suicídio. Sabe, meus amigos, perceba a diferença. A atitude diante da dor. Enquanto os discípulos, Paulo e Silas, eles cantavam, o carcereiro tenta suicídio. E você pode estar se questionando, irmã, qual a diferença? Eu vou te dizer, a diferença é que os discípulos têm a Jesus e o carcereiro não. Mas naquele momento, à beira do suicídio e da loucura, o amor de Deus o alcançou. E sabe por que alcançou? Alcançou através daqueles dois seres humanos maravilhosos, daqueles discípulos, que eram os seguidores de Jesus. Meu amado ouvinte, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não tem outro instrumento para alcançar corações desesperados a não ser através da sua vida, você que conhece a Jesus, que segue a Jesus. Deus quer te usar de maneira grandiosa. Nessa última hora, meu querido, Deus quer te usar. Deus não tem outro instrumento para alcançar corações, sabe, corações desesperados, a não ser você que conhece a Jesus. Deus não tem outro meio de levar o maravilhoso evangelho de salvação a todas as criaturas deste mundo, a todo mundo, a não ser por você. Sabe, Deus usou o testemunho maravilhoso de Paulo e Silas para alcançar essa pobre alma à beira da loucura, do desespero, do suicídio. Paulo disse, não se mate. Como quem diga, nem tudo está perdido. Deixa eu te contar uma coisa. Outro dia desse, eu estava pregando aqui na capital, em uma igreja. E uma família inteira foi lá na frente do altar chorando, derramando-se em lágrimas, se prostrando no chão, se decidindo por Jesus. E enquanto a igreja levantava um clamor para aquela família, eu vi o desespero de um moço, da sua esposa e de todos os membros da família. E eu abracei um deles. E ele, em lágrimas, disse, irmã Ana, há um tempo atrás eu assumi uma dívida que não era minha, porque eles iam matar um grande amigo e toda a sua casa por conta de uma dívida. E eu assumi, o dia de pagar essa dívida é amanhã e eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho nem como vender tudo de agora para amanhã. E eles foram lá e me ameaçaram que se amanhã cedinho eu não estiver com esse dinheiro, eu e toda a minha casa iremos morrer. Sabe, meu amado, ele estava à beira do desespero. Sabe, a noite escura, a meia-noite chegou para ele. Mas ele tomou a atitude certa. Ele procurou a Jesus. Ele e toda a sua casa. Sabe, enquanto orávamos por eles, eles se decidiram por Jesus. E esta noite eu vim aqui, nessa vigília, dizer para você que está desesperada, entristecida, não sabe o que fazer. Escute bem o que eu vou te dizer. Quando você pensa que tudo está perdido, que nada dá certo e que a única saída é a morte, por favor, dê uma chance ao Senhor Jesus. Porque para Ele não existe caso perdido. Você pode ter fracassado 1 milhão de vezes, mas se você for para os braços dele com fé, com certeza, sentirá o poder transformador de Jesus Cristo. Há solução para o seu problema, sim. Deixa eu te dizer uma coisa.
A primeira pergunta do carcereiro. E a segunda, a resposta do apóstolo. A pergunta foi: Senhor, o que farei para ser salvo? Foi a maior pergunta que um homem pode fazer. O carcereiro não estava fazendo uma pergunta como: o que farei para me livrar dessa enfermidade, dessa doença? Ou o que farei para arrumar um emprego? Ou o que farei para ter recursos para fazer uma pós-graduação? Ou o que farei para ganhar aquela causa na justiça? Ele não estava preocupado com essas coisas. Ou o que farei para a minha empresa? Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Meu querido ouvinte, se você puder trabalhar honestamente e fazer dinheiro, se puder estudar bastante e conseguir talvez um doutorado, se você puder fazer todas essas coisas e muito mais neste mundo, será muito bom. Entretanto, não são as coisas mais importantes. E o carcereiro faz a pergunta mais importante de um homem, uma pergunta mais importante que o homem pode fazer: o que farei para ser salvo? Sabe, naquele dia que eu estava naquela igreja, aquele jovem junto com a sua família, o desespero era tão grande. Ele queria saber: irmão, o que eu farei, irmã? O que eu farei para ser salvo, eu e minha casa? Mas, meu querido, eu quero te dizer que você veio a pessoa certa, que é Jesus. Como carcereiro, naquele dia, teve um encontro com Jesus. Sabe, aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Foi preciso haver um terremoto. Sabe, eu não sei como este homem, ele percebeu o seu estado de perdição, eu não sei. Talvez pela atitude humilde dos discípulos, quando eram afragelados, dilacerados e castigados. Sabe por quê? Eu fico imaginando as dores, o sangue escorrendo pelas costas dos discípulos, talvez pelo louvor dos discípulos em meio ao sangue, a dor, a lágrima, o sofrimento. Ou então pelo medo do terremoto, eu não sei, sabe, das consequências. Eu não sei o que é que levou eles a ter esse temor. O Espírito Santo usa os métodos diferentes para alcançar o ser humano. Alguns chegam ao conhecimento da palavra de Deus de maneira simples, outros de maneira dramática. Alguns nascem e crescem dentro da igreja e nunca têm uma experiência de conversão dramática. Outros mergulham no fundo da marginalidade, da miséria, do pecado. E lá no fundo da lama sentem o desejo de buscar a Jesus. Eu só quero dizer uma coisa: a pergunta do carcereiro revela, sabe, amado ouvinte, que ainda que mesmo estando ele consciente de sua situação e anelando uma salvação, ele não sabia como salvar-se. Por isso que ele pergunta: o que farei para ser salvo? E a resposta dos apóstolos diante da pergunta do carcereiro foi a seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que grande dia, meu amado ouvinte! Foi um dia tremendo, que coisa maravilhosa! Que grande dia! Aquele homem desesperado à beira da morte foi alcançado pelo testemunho de uma igreja que cantava, que orava, que clamava. Sabe? Continue clamando. Jesus, ele te ama e ele tem contemplado o teu esforço. Ele vai honrar a tua fé. Permaneça firme na presença do Senhor. Leve seus problemas ao Senhor Jesus. Ele tem resposta para as tuas orações. É tudo no tempo dele, da maneira dele, do jeito dele. Não tente, sabe, antecipar as coisas. Não seja precipitado. Tem coisas que nós resolvemos no joelho. E não foi por acaso
que você está ouvindo essa mensagem nessa vigília maravilhosa. Que o Senhor te abençoe, te direcione, continue te guardando, suprindo as tuas necessidades, cuidando dos seus. Sabe, estamos vivendo um período de pandemia, de luta, de lágrimas para muitas pessoas, que outras têm até perdido seus entes queridos, mas eu quero te dizer, olhe para Jesus, louve, adore, clame em meio à tribulação. Deus vai ouvir a tua oração, Ele vai honrar a tua fé. O Senhor não se esqueceu de você. Jesus te ama.